Bom, retomando então nossa formação, né? Tivemos um pequeno problema ali técnico, já resolvemos, né? Agora vamos voltar para a gente continuar então na nossa formação, né? Nós paramos ali no parágrafo 582 e a gente estava falando sobre Jesus e a lei, né? Como Jesus, qual era o jeito de Jesus vivenciar a lei judaica, né? E um pouquinho antes ali ele trazia para nós o catecismo que Jesus cumpriu a lei totalmente até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, né? Aqueles que não conseguiam cumprir a lei, né? Porque é difícil, né? Cumprir a lei em sua totalidade, né? Jesus é aquele que tem condições de cumprir a lei em sua totalidade, né? Só ele é capaz. Humanamente falando, é praticamente impossível a gente cumprir a lei, né? E que ele faz uma ressalva ali em relação à pureza dos alimentos, que é algo tão importante para o judeu, e eles achavam que Jesus estava desrespeitando isso também, né? E Jesus então faz essa ressalva que o que sai do homem é isto que o torna impuro, né? Ou seja, aquilo que sai, não aquilo que entra, né? Porque a lei, os 613 preceitos principalmente, né? A lei mosaica é aquela lei, os 10 mandamentos, é para nós todos, né? Embora Jesus os tenha resumido em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Os 613 preceitos, eles têm um caráter pedagógico, né? E eles tiveram a sua função, né? Principalmente lá com aquele povo do deserto, quando os israelitas vagavam pelo deserto os 40 anos ali, depois que eles foram libertos do Egito, né? Então esse caráter pedagógico da lei, né? Ela ensina as pessoas a como conviverem, né? Inclusive a questão do higiene, né? Mas, então os judeus achavam que Jesus estava infringindo a lei. Depois nós vamos ver ali o terceiro ponto, né? O segundo ponto, aliás, que é Jesus e o templo, que foi o segundo motivo, né? Que contribuiu para a crucificação, para a condenação e crucificação de Jesus, né? E Jesus é aquele que tem o maior zelo pelo templo, né? E no entanto, os próprios judeus também achavam que para ele o templo não era importante, mas Jesus era judeu, né? Inclusive ele ia todos os anos, como manda a lei, aquela visita a Jerusalém, né? Por ocasião da Páscoa. Inclusive nós vemos lá a passagem quando ele tinha 12 anos, que ele se perde do pai e da mãe e é encontrado lá então no templo discutindo entre os doutores da lei, né? E nós vamos ver aqui que Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a morada de seu pai, uma casa de oração. Ele se indigna pelo fato de o átrio externo do templo ter se tornado um lugar de comércio. Então Jesus tinha o maior zelo pelo templo e ele ia ali então se encontrar com o seu pai também, né? Para ele ali é morada do pai e não lugar de comércio como estava acontecendo ali naquele tempo, né? Inclusive depois da ressurreição os próprios apóstolos mantiveram um respeito religioso pelo templo, mas longe de ser hostil ao templo, o local em que ele ministrou o essencial de seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo também, né? Então, Jesus também pagava o imposto do templo para dar o exemplo, né? E, deixa eu me localizar aqui, 587. Eu tenho que voltar, acho que aqui é Jesus, e o terceiro ponto então, Jesus e a fé de Israel no único Deus Salvador, né? Vai lá.
Se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência, que constitui para elas a verdadeira pedra do escândalo. Isso, Jesus escandaliza os fariseus, né? Porque Jesus vai ao encontro dos pecadores, que para os fariseus, né? Para o judeu, que era aquele que cumpria com rigor a lei, né? Os pecadores eram os publicanos, que eram os cobradores de impostos, né? Enfim, ali havia várias pessoas, né? Como Zaqueu, por exemplo, como Mateus, né? E Jesus convivia muito bem com essas pessoas e ele ia de encontro a essas pessoas, né? Jesus não excluía essas pessoas como excluíam os fariseus e os judeus, né? Então Jesus gostava muito de comer, fazer as refeições à mesa com essas pessoas, né? Ao ponto, né, de eles se escandalizarem. E ele fala ali em Lucas 5,32, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Então, esse foi outro ponto que foi, assim, foi crucial para a condenação de Jesus, né? Então, mesmo Jesus tendo vindo mesmo tendo Jesus fazendo milagres, curando a pessoa, libertando as pessoas, ressuscitando as pessoas, né? Eles não aceitaram, eles não creram, porque aqui Jesus, quando Jesus perdoa os pecados, né? Ele faz isso em nome de Deus, ele se auto-intitula, eu sou Deus, então eu posso perdoar os pecados. E esse foi o grande motivo ali dele comer com os pecadores, além de tudo, perdoar os pecados dele. E ele se dizia, eu sou filho do Deus vivo, né? E isso para eles era uma afronta, porque Jesus se dizia ser Deus, né? E eles não aceitavam, então, essa condição, né? É outro motivo que leva Jesus à condenação e à morte, né? Essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao considerar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros